Hi guys, welcome back to a new video. If you are new here, this is the channel Where is My English? My name is Vander Campolina. I'm an English teacher. I'm here to help the Brazilian community get fluent in English. Today we are going to study a little bit of grammar. So let's study the difference between what and which. So let's get this video started. Então, pessoal, vamos lá, voltando. Hoje nós vamos estudar aqui a diferença entre o what and o which. Então, what and which. Muitas pessoas têm dificuldades para saber quando a gente usa um ou quando a gente usa outro. Se a gente for olhar lá o significado das palavras what and which, elas têm o mesmo significado. Pode ser o que ou qual, tá bom? Agora, o contexto no qual nós vamos usar cada uma dessas palavras aqui é diferente. Então, lembrando que a gente está estudando aqui what and which enquanto pronomes interrogativos. Ou seja, quando a gente tem uma pergunta e a gente vai usar lá o pronome no início da frase, tá bom? Esse pronome interrogativo. Se eu pergunto, por exemplo, what is your name? What's your name? What's your name? What's your name? What is your name? Então, o what, que vai lá no início da frase, esse what é o pronome interrogativo, que significa o que, ok? Então, vamos lá. Qual que é a diferença principal entre o what and o which? Então, falando mais precisamente sobre o what, we use what to talk about general situations. Então, em situações gerais, nós vamos usar o what. Então, quando você quer saber algo em geral, algo que não é nada específico, você vai usar what. Eu separei aqui algumas frases para contextualizar para que você possa entender melhor isso. Então, a gente tem aqui o what em vermelho. Lembrando que quando a gente tem um pronome interrogativo como what aqui, a gente pode usar com qualquer tempo verbal, ok, pessoal? Pode ser o presente, pode ser o passado, pode ser futuro. A gente pode usar como o verbo to be. Quando a gente fala, por exemplo, what is your name? What is your name? A gente tem lá o is, que é o presente do verbo to be, tá? Aqui nessa frase a gente também tem o presente do verbo to be, olha lá. What is the color of your house? What is the color of your house? Então, percebam que aqui a gente tem qual é a cor da sua casa. What is the color of your house? Então, quando a gente fala desse what, a gente tem que fazer ligação lá com color. A gente quer saber qual é a cor, certo? Quando a gente está falando de cor, a gente está falando de cor em geral. Pode ser qualquer cor, pode ser amarelo, pode ser azul, pode ser preto, pode ser laranja, pode ser qualquer cor. Então, ou seja, é uma informação geral, a gente não pode usar o which, a gente vai usar o what, tá? Porque ali a gente não tem pistas nenhuma sobre qual cor, a gente não tem opção. Então, é uma cor em geral. Então, a gente vai usar o what. Então, what is the color of your house? Ok? Próximo exemplo aqui, olha. What kind of movie do you prefer? What kind of movie do you prefer? Então, olha, quando a gente tem aqui, ó, what kind of movie, a gente está querendo saber o filme, né? O tipo de filme. Então, quando a gente tem o movie, aqui o movie também está em termos gerais. Pode ser qualquer tipo de filme, pode ser drama, pode ser comédia, pode ser romance, pode ser qualquer tipo de filme. Então, a gente vai usar o what, porque a gente está falando em termos gerais, ok, pessoal? Então, se você ainda tem um pouquinho de dúvida sobre quando você vai usar o what, agora, quando a gente estudar o which, você vai entender exatamente o que eu quero dizer quando a gente fala em termos gerais e quando a gente especifica lá o uso do which. Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho do which. Quando a gente tem o which, então a gente tem aqui, ó, which, mesma coisa, which enquanto pronome interrogativo, que vai lá no início da frase quando a gente tem uma pergunta, tá bom? Então, da mesma forma, ó, a gente vai usar o which to talk about a small number of possibilities. A gente usa o which para falar de um número pequeno de possibilidades. Então, da mesma forma como nós estudamos lá o what enquanto pronome interrogativo,
aqui a gente vai usar o which também enquanto pronome interrogativo. A diferença é que com o what a gente vai usar o what para coisas gerais, tá? Para falar de coisas em gerais, como a gente viu lá, what is your name, por exemplo, qual é o seu nome? E aqui com o which a gente vai falar sobre coisas específicas. Quando nós temos possibilidades, um número pequeno de possibilidades, pode ser 2, 3, 4 possibilidades. Quer ver? Ó, vamos comparar lá a frase, olha. Which house did you choose? The green or the yellow house? Percebam? Which house? Então tem lá o which. Da mesma forma como a gente viu lá no what, a gente pode usar o which com passado, presente, futuro e etc. Aqui a gente tem com o passado, a gente está usando aqui o did. Which house did you choose? The green or the yellow house? Então perceba, olha, qual caso você escolheu? Aqui a gente tem duas opções, a gente tem duas possibilidades, que é uma casa verde, the green, ou então a casa amarela, or yellow house. Então perceba que a gente tem duas possibilidades, a gente não está falando em termos gerais sobre qualquer cor. Quando eu falo, what is the color of your house? Então perguntei qual é a cor da sua casa. Aqui é algo geral, pode ser qualquer cor. E aqui quando a gente fala o which, a gente tem possibilidades. Por exemplo, o green or yellow, que são as cores ali, ok? Mais um exemplo, olha. Which do you prefer? Meat or fish? Which do you prefer? Meat or fish? Então, qual você prefere? Ou seja, which. Por que eu não estou usando what ali? Porque a gente tem possibilidade. A gente tem o meat and fish. Carne ou peixe. Ok? O que você prefere? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente tem what, quando nós relacionamos, expressamos situações gerais, a gente vai usar o what. E quando a gente tem algo específico, situações específicas, a gente vai usar o which. Essa é a diferença central de what and which. Agora você já sabe como e quando você deve usar tanto um quanto o outro. Embora a gente tenha ali as palavras como sinônimas, né? A gente pode ter o mesmo significado, mas o contexto no qual nós vamos usar tanto uma quanto outra palavra é diferente, ok, pessoal? É isso aí. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que possa auxiliar você a colocar em prática tudo aquilo que você tem no seu pensamento. Lembre mais uma vez que a gramática precisa ser contextualizada e que através dela você vai ter um mecanismo, uma forma mais segura de se expressar. Mas coloque tudo o que você estuda na prática, porque se você não colocar na prática, você acaba por esquecer. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de fazê-lo agora mesmo. Acione o sininho das notificações para que você possa recebê-la todas as vezes que nós enviarmos novos vídeos. Acompanhe também o nosso trabalho, tanto lá no Instagram quanto no Facebook. Ok, pessoal? That's it for today. See you in the next video.